para fazer a apresentação do trabalho da PADV aqui na cidade de Manaus. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, dizer que para nós da PADF Brasil é uma grande honra estar aqui participando desse espaço de discussão com atores da rede migratória, da rede de direitos humanos, de direito humanitário. Para a gente é muito importante e uma das coisas que nós temos como prioridade no nosso trabalho é a oportunidade de articulação em rede e o entendimento da importância dos diferentes atores na construção de políticas eficazes para migrantes e refugiados dentro e fora do Brasil. Então, com muita alegria que nós estamos aqui. Gostaria de dizer que, infelizmente, não pude estar presencial na data de hoje, porque estamos nos dividindo em várias atividades pelo Brasil, mas não deixaria de forma alguma de estar presente nesse momento. Então, para começar a nossa fala, queria só reafirmar que a PADF, como já falado pela professora, a PADF ela nasce nos Estados Unidos com a nossa vertente de ligação, né, de parceria com a Organização dos Estados Americanos, a OEA. E então a PADF ela nasce e ela surge há 60 anos e com isso ela consegue atuar em mais de 26 países. Guilherme, por favor, você pode passar? Então, eu estou aqui com o meu colega, o Guilherme, que está fazendo a apresentação, e enquanto eu estou falando aqui, porque se eu mesma compartilhasse, eu não estaria vendo. Então, sobre a PADF, como eu tinha falado, a nossa instituição, ela nasce de uma parceria com a Organização dos Estados Americanos. Ela é uma instituição sem fins lucrativos, que foi criada lá em 1962, e ela tem como vertente principal, o eixo de diretriz principal da PADF é criar um hemisfério de oportunidade para todas as pessoas. Então, nós trabalhamos em todo o continente americano, entrando na questão da América Central, América Latina como um todo, Caribe, promovendo uma região mais justa, mais inclusiva, resiliente, sustentável. Nós temos várias linhas de atuação. Trabalhamos com a questão de paz, justiça, de trabalho justo, proteção ambiental, e também com a linha que nós trabalhamos aqui, que é o programa que eu estou atuando como diretora, que é o programa Integrando Horizontes, que é o programa voltado para a questão migratória do país. Então, o programa Integrando Horizontes, ele nasce lá em 2020, aqui no Brasil. Ele já existe em outros países, mas aqui no Brasil, com as características particulares que nós temos, ele nasceu em 2020 como resposta à crise humanitária que acontece na venezuelana e que afeta o Brasil. Nós temos algumas linhas de atuação que são chamados objetivos estratégicos principais da nossa atividade, que são voltados para mecanismos de proteção, integração socioeconômica e, nesse momento, acesso ao WASH. A gente trabalhou já com muitos temas na área de saúde e agora nós estamos fortalecendo o trabalho de água, saneamento e higiene básica, tanto da proteção migrante, tanto voltado para a proteção de imigrantes venezuelanos que existem no Brasil, como também para as comunidades de acolhida. Essa é uma característica que nós temos de trabalho, de atuar não apenas com os migrantes refugiados, mas também com as populações de acolhida, para evitar a intensificação de xenofobia e para promover possibilidades de igualdade e equidade dentro dos nossos espaços de atuação. Então, o nosso diferencial, além de estar voltado para trabalhar tanto para a população migrante e refugiada, como também para a população de acolhida, faz com que a gente tenha como diferencial também estratégias de meios de vida e soluções sustentáveis para migrantes e refugiados. Então, aí a gente entra com a questão de trabalhar não apenas com a proteção assistencialista humanitária, que é necessária para essa perspectiva, mas também fortalecendo as estratégias de integração socioeconômica
criando soluções sustentáveis, né, que sejam de autonomia, de geração de autonomia, de emprego, renda, integração social para migrantes e refugiados indígenas e não indígenas no país. Então, nós trabalhamos, e é importante destacar que a gente trabalha com foco em atenção individual, mas também com foco em atenção coletiva, como eu falei, voltada para as questões da comunidade de acolhida. Pode passar, por favor, Lívia. E aí, então, nós temos como prioridade, né, como eu já tinha falado, né, proteção, integração socioeconômica e WASH, nesse programa que agora foi renovado pelo PRM, e que faz com que a gente tenha mais aí 2 anos de atuação e de desenvolvimento de atividades. Importante só, antes de passar para os objetivos específicos, falar que nós temos hoje escritório em Pacaraima, na fronteira do Brasil com a Venezuela, nós temos escritório em Boa Vista, temos escritório em Manaus, temos escritório no Distrito Federal, temos escritório em Porto Alegre e estamos montando uma atuação também, começando a atuação no Nordeste, com o escritório na Bahia. Todos esses escritórios atuam para apoiar várias cidades, então o de Porto Alegre faz com que a gente tenha lá uma estrutura de apoio e atenção às cidades de Canoas, Esteio, Gramado e Porto Alegre, né? Como também a nossa atuação de Manaus, o escritório de Manaus, ele atende também não apenas Manaus, mas também, por exemplo, Presidente Figueiredo. Então, a nossa linha de proteção ela é voltada para a capacitação de entidades locais e organizações da sociedade civil. É importante deixar claro que nós temos hoje no Brasil 7 parceiros implementadores, que são as instituições que trabalham implementando na comunidade, em campo, as nossas atividades, mas, independente disso, nós temos uma linha estratégica voltada para fortalecimento de organizações da sociedade civil, principalmente organizações de estrangeiros, organizações de venezuelanos. E aí eu deixo aqui uma ressalva que nós fizemos esse trabalho há 2 anos atrás de fortalecer uma comunidade indígena venezuelana da etnia Taurepã, Pemon Taurepã, que hoje é nosso sócio implementador. Nós temos, de forma muito original e criativa, um sócio implementador que recebe recurso nosso para fazer implementação em comunidades indígenas, um sócio indígena que foi trabalhado e apoiado pela nossa instituição por meio dessa linha de apoio à proteção. Nós temos também orientação para acesso a serviços básicos e mecanismos de proteção, a parte de orientação, acesso à documentação e aos direitos, orientação de direitos. Temos um trabalho muito estratégico também na área de reunificação familiar e social. Então, como é sabido, a Operação Acolhida, ela tem 4 formas de retirar o migrante venezuelano de Roraima para ir para outras cidades e outros estados no Brasil. Nós tivemos uma saturação no estado de Roraima e, com isso, foi criada a estratégia de interiorização, que faz com que exista a possibilidade de deslocamento desses migrantes para o restante do país. E existem 4 linhas que favorecem isso. Reunião social, que é por meio de grupos de amigos, grupos religiosos, a reunificação familiar, que é através de parentes que já estão em outras cidades, né, e que a gente, então, apoia a chegada dessas pessoas em outras cidades. Então, muitas vezes, o marido vai, a esposa vai depois, às vezes a mãe vai, o filho. Tem a interiorização por vaga de emprego, que é a chamada interiorização por vez, vaga de emprego sinalizada, e tem também a transferência abrigo-abrigo, que muitas vezes foi responsável pelo deslocamento de Boa Vista para Manaus, principalmente com as comunidades indígenas. Então, nós temos, além disso, uma estratégia forte de reunificação familiar e de reunião social. Nós apoiamos dentro do nosso programa. Também facilitamos espaços de integração e proteção para crianças, jovens. Temos uma rota jovem voltada para orientação, para apoio psicossocial de jovens. E inclusão e integração através de iniciativas comunitárias. Nós apoiamos atividades comunitárias para reduzir os pontos de possíveis fortalecimentos de xenofobia. Então, a gente apoia, a gente favorece a integração social
e também a integração econômica. Por exemplo, nós, em Boa Vista, agora fizemos a integração econômica de 10 PCDs e pessoas com discapacidades, com deficiência, ou não sei como é que é o termo, né, que a gente pode utilizar hoje, mas são pessoas que têm algum tipo de situação específica e que são venezuelanos. Então, são migrantes ou refugiados venezuelanos, PCDs, que estão sendo empregados com apoio da PADF. Nós realizamos o laudo médico e viabilizamos emprego e acompanhamos o processo de integração social e econômica dessas pessoas, desses indivíduos na sociedade brasileira. Por favor, Guilherme. Nós temos também o objetivo, como eu tinha falado, de WASH, e aí nós temos sessões informativas de higiene saudável, mas também trabalhamos com a foco específico para mulheres. Esse programa especificamente nós vamos trabalhar com a criação de elementos para redução da pobreza menstrual, com a inclusão de gênero nos pontos de WASH que nós vamos trabalhar, e vamos trabalhar especificamente também com a questão do enfrentamento à arboviroses. E aí eu estou falando de dengue, chikungunya, zika, malária e a própria hepatite, que também pode ser transmitida por água. Então, nós vamos trabalhar especificamente nas comunidades de acolhida para a redução das arboviroses e também para fortalecer a questão da autonomia e integração social e econômica das mulheres. Por favor, Guilherme. E o objetivo estratégico mais forte que nós temos no cenário nacional, que é a de fortalecimento de meios de vida. Então, nós aumentamos a conscientização do setor privado e dos governos locais, nós trabalhamos muito com o conceito de localização dentro da perspectiva migratória, trabalhando com governos locais, com a articulação direta com as sociedades locais, mas também com a conscientização do setor privado. Nós temos uma estratégia de sensibilização de atores privados para fortalecer a empregabilidade e a forma em que essa empregabilidade está sendo feita. Nós também temos um trabalho forte de informação sobre o mercado de trabalho, orientação, formação de profissional, soft skills, aulas de português, aulas técnicas voltadas para uma assistência especializada para a empregabilidade. Então, por exemplo, nós fazemos uma caracterização numa comunidade, entendemos que ali é importante trabalhar com artesanato ou trabalhar com outro tipo de formação que seja necessária para reduzir as barreiras, aí está a internalização, mas é a interiorização. Então, redução de barreiras de interiorização, nós apoiamos, inclusive com CBI, nós apoiamos também com por exemplo, se uma pessoa for ser empregada no Rio Grande do Sul e ela está lá em Roraima, nós viabilizamos a ida dela, mas também podemos apoiar com o primeiro mês de aluguel, com mala, com roupas de frio, levando também a sua família. Então, tem todo um trabalho de apoio que é dado além da empregabilidade. E assistência técnica e apoio material para iniciativas de subsistência para migrantes indígenas. E aí a gente trabalha também com as unidades produtivas, fortalecendo a atuação também de grupos indígenas. E nesse caso especificamente eu quero falar e chamar atenção para as comunidades de outras etnias que não apenas o Uarau. O Uarau a gente apoiamos comunidades em Brasília, no Rio Grande do Sul, apoiamos em Manaus, muitas comunidades em Manaus. Nós temos uma atuação muito forte com o nosso escritório aí de Manaus, que digamos assim, direcionado pela Ana Paula, que é parceira de vocês e que eu sei que vocês já conhecem o trabalho dela, mas nós temos um trabalho também muito estratégico feito nas comunidades indígenas taurepangues, Pemons Taurepang, que ficam em Roraima, porque existem indígenas Taurepang no Brasil e na Venezuela. Então, a ideia é que a gente possa fortalecer essas comunidades brasileiras para que elas possam receber comunidades venezuelanas, receber pessoas da Venezuela de forma mais integrativa, que não seja necessariamente com encaminhamento de indígenas para abrigos. A gente sabe que é importante, mas entendemos a possibilidade e a necessidade de ampliar esse olhar para a integração indígena venezuelana no país. E aí, então, eu acho que é isso. Eu espero ter sido clara, estou à disposição para qualquer esclarecimento que seja necessário, para a gente voltar a conversar em outros momentos. Reafirmo o nosso interesse em estarmos sempre perto das redes de apoio, das redes de trabalho, e fico por aqui
agradecendo pela oportunidade mais uma vez. Obrigada, um excelente dia para todos.